Imagina só a cena. Você está numa concessionária Volkswagen, olhando os carros, quando o vendedor se aproxima e diz: "Que tal esse aqui? É nosso modelo topo de linha. Custa o mesmo que um Mercedes Classe S, mas tem o símbolo do Fusca na frente." Se você riu dessa situação, parabéns! Você entendeu perfeitamente porque o Volkswagen Phaeton se tornou um dos maiores vexames da história automotiva. Uma obra-prima da engenharia que ninguém, absolutamente ninguém, quis comprar. Mas calma! Antes de começarmos a contar essa história de amor não correspondido entre a Volkswagen e o mercado de luxo, precisamos conhecer o personagem principal dessa tragédia empresarial, Ferdinand Piëch. Esse cara não era um executivo qualquer. Neto de Ferdinand Porsche, sim, o mesmo que criou o Fusca. Piëch era como aquele amigo que sempre tem ideias grandiosas depois de algumas cervejas, só que ele tinha bilhões de euros à disposição para tornar essas ideias realidade. O homem por trás da loucura Ferdinand Piëch não era apenas o CEO da Volkswagen, ele era o rei supremo do grupo VW, um imperador automotivo com tendências, digamos, megalomaníacas. O cara tinha uma visão: transformar a Volkswagen de carro do povo em carro dos deuses. E quando Piëch tinha uma visão, o mundo inteiro tinha que se dobrar para realizá-la, mesmo que isso custasse alguns bilhões de euros no processo. A obsessão de Piëch era simples: provar que a Volkswagen podia fazer qualquer coisa melhor do que qualquer um. Se a Mercedes fazia carros de luxo, a VW faria carros de luxo melhores. Se a BMW fazia carros esportivos, a VW faria carros esportivos superiores. Era como se ele estivesse numa competição pessoal com o universo inteiro e não ia aceitar um não como resposta. Às exigências impossíveis em 1997, Piëch reuniu seus engenheiros numa sala e basicamente disse: "Pessoal, vocês vão criar o carro mais perfeito que já existiu." E então ele começou a listar as exigências que fariam qualquer engenheiro questionar suas escolhas de carreira. Primeira exigência: o carro tinha que ser capaz de rodar o dia inteiro a 300 km por hora, mantendo a temperatura interna em exatos 22 graus Celsius. Não 21 graus Celsius, não 23 graus Celsius. Exatos 22 graus Celsius. Como se fosse um frigobar de luxo com rodas. Segunda exigência: o carro tinha que ser tão silencioso que, a 200 km por hora, a única coisa que se ouvisse fosse tic-tac do relógio. Os engenheiros provavelmente pensaram: "Chefe, o senhor sabe que a física existe, né?" Terceira exigência: a rigidez estrutural tinha que ser comparável à de um tanque de guerra. Porque aparentemente Piëch queria um carro que fosse capaz de atravessar uma zona de guerra e ainda assim manter o champanhe gelado no porta-copos. Os pobres engenheiros olharam uns para os outros, provavelmente considerando uma mudança de carreira para algo mais simples, como cirurgia cerebral ou física quântica. Mas, para o crédito deles, eles não desistiram. Eles pegaram essas exigências malucas, contra todas as leis da física e da sanidade mental, conseguiram criar um carro que atendia a todos esses critérios absurdos. A criação de um monstro, o desenvolvimento do Phaeton, foi como assistir a um grupo de cientistas loucos tentando criar vida em laboratório. A Volkswagen gastou uma fortuna desenvolvendo tecnologias que nem existiam ainda. Eles criaram um motor W12, porque aparentemente um V12 comum não era complicado o suficiente. Era como se alguém tivesse olhado para o motor normal e pensado: sabe o que isso precisa? Mais cilindros arranjados de uma forma que desafia a geometria básica. O sistema de ar-condicionado do Phaeton era tão avançado que provavelmente conseguia resfriar a lua se fosse necessário. O isolamento acústico era tão eficiente que você poderia estar no meio de um show de rock e ainda assim ouvir seus próprios pensamentos. A suspensão a ar era tão suave que dirigir o carro era como flutuar numa nuvem feita de dinheiro. Lâmpada elétrica, se você está gostando dessa história de fracassos épicos da indústria automotiva, que tal se inscrever no canal? Temos muito mais histórias malucas como essa, e eu prometo que todas são reais. A realidade, às vezes, é mais estranha que a ficção. O nascimento de uma obra-prima indesejada, em 2002, o Volkswagen Phaeton finalmente chegou ao mercado. E que chegada foi essa? O carro era tecnicamente perfeito.
Tinha opções de motor que iam de um V6 respeitável até o insano W12. O interior era forrado com couro tão macio que as vacas provavelmente se voluntariavam para fazer parte do projeto. A madeira era selecionada a dedo. Cada peça era uma obra de arte. O carro realmente conseguia rodar a 300 km por hora, mantendo 22 graus Celsius no interior. O silêncio a 200 km por hora era sepulcral. Você podia ouvir não apenas o tic-tac do relógio, mas provavelmente também o som das suas células se dividindo. Em termos de engenharia pura, o Phaeton era superior a muitos de seus concorrentes diretos, incluindo o sagrado Mercedes Classe S, mas então veio o problema. O carro tinha um símbolo da Volkswagen na frente. A crise de identidade. Imagina você chegando num jantar chique dirigindo um carro que custou o mesmo que uma casa, mas que tem o mesmo logo do carro da sua empregada doméstica. Essa foi exatamente a situação dos potenciais compradores do Phaeton. O carro podia ser tecnicamente superior a um Mercedes, mas psicologicamente era um Volkswagen caro demais. O mercado de carros de luxo não funciona apenas com base na qualidade. Funciona com base em status, prestígio, tradição. Quando alguém compra um Mercedes, não está apenas comprando um carro, está comprando 100 anos de história, tradição alemã, status social. Quando alguém compra um BMW, está comprando a ideia de seu prazer de dirigir, está comprando a imagem de executivo bem-sucedido. E quando alguém comprava um Volkswagen, bem, estava comprando um carro prático, econômico, confiável. Não exatamente os adjetivos que vêm à mente quando se pensa em luxo extremo. A Volkswagen tentou resolver esse problema de várias formas criativas, todas igualmente desastrosas. Eles criaram showrooms separados para o Phaeton, como se fosse uma marca à parte. Imagina a conversa. Não, esse não é um Volkswagen comum. Esse é um Volkswagen especial. A fábrica de cristal. Um espetáculo caro, a jogada mais espetacular e cara da Volkswagen foi construir a Glaserne Manufatura em Dresden, literalmente, a fábrica de cristal. Essa não era uma fábrica comum. Oh, não. Era um show, um espetáculo, um teatro automotivo. Imagine uma fábrica inteiramente feita de vidro, no centro de uma cidade histórica, onde artesãos vestidos de branco montavam cada Phaeton à mão, como se fossem escultores criando obras de arte. Os clientes podiam assistir seus carros sendo montados, como se estivessem assistindo um balé industrial de luxo. Era lindo, era impressionante, era completamente ineficiente e absurdamente caro. A fábrica conseguia produzir cerca de 20 mil carros por ano, quando uma fábrica normal da VW produzia 200 mil. Era como usar uma colher de chá para cavar o canal do Panamá. Tecnicamente possível, mas não exatamente prático. A ironia era deliciosa. A Volkswagen criou a fábrica mais bonita do mundo para produzir um carro que ninguém queria comprar. Era como construir um palácio para guardar sua coleção de selos. Impressionante, mas meio sem sentido. O desastre das vendas, as vendas do Phaeton foram, como dizer isso delicadamente, um apocalipse comercial. Especialmente nos Estados Unidos, onde a Volkswagen tinha sonhos grandiosos de se estabelecer como marca de luxo. Os americanos olharam para o Phaeton, olharam para o preço, olharam para o logo da VW e depois olharam para o Mercedes na concessionária ao lado. A escolha não era difícil. Era como escolher entre um hambúrguer gourmet servido no McDonald's ou o mesmo hambúrguer servido num restaurante 5 estrelas, mesmo que o hambúrguer fosse idêntico, ou até melhor, o contexto importava. A Volkswagen estava perdendo dinheiro em cada Phaeton vendido. Não apenas um pouco de dinheiro, mas quantias obscenas. Alguns analistas estimaram que a VW perdia entre 20 mil e 30 mil euros por cada carro vendido. Era como se a empresa estivesse pagando os clientes para levarem os carros, só que pior. O projeto se tornou um buraco negro financeiro, sugando bilhões de euros sem dar nada em troca além de carros tecnicamente perfeitos que ninguém queria. Era a prova viva de que a arrogância corporativa pode ser um hobby muito, muito caro. O fim de uma era em 2016, após 14 anos de vendas medíocres e prejuízos astronômicos, a Volkswagen finalmente admitiu a derrota.
O Phaeton foi discretamente aposentado, como um gladiador que lutou valentemente, mas nunca conseguiu vencer uma única batalha. Ferdinand Piëch, o homem por trás de toda essa loucura, provavelmente olhou para o resultado final e pensou: bem, pelo menos provamos que conseguimos fazer o melhor carro do mundo. O fato de ninguém querer comprá-lo é apenas um detalhe técnico. A fábrica de cristal em Dresden foi transformada em um centro de montagem para carros elétricos da VW, uma reviravolta irônica para o local que um dia simbolizou o excesso e a arrogância corporativa. O legado inesperado, mas aqui está a reviravolta da história. O fracasso do Phaeton não foi completamente em vão. Toda aquela tecnologia insana, todo aquele desenvolvimento absurdamente caro, toda aquela engenharia de ponta não desapareceu simplesmente. O motor W12 do Phaeton encontrou uma nova vida na Bentley Continental. A plataforma foi adaptada para o Audi A8. As tecnologias de suspensão, isolamento acústico e sistemas eletrônicos foram distribuídas por toda a família de marcas da Volkswagen. A ironia é deliciosa. O Phaeton fracassou como Volkswagen, mas salvou a Bentley. As mesmas tecnologias que os consumidores rejeitaram quando tinham o logo da VW foram aceitas de braços abertos quando apareceram em carros com logos mais apropriados para o segmento de luxo. É como se a Volkswagen tivesse feito todo o trabalho sujo de desenvolvimento para que suas marcas de luxo pudessem colher os benefícios. O Phaeton foi o herói anônimo que morreu para que outros pudessem viver. Lições de um fracasso bilionário. A história do Phaeton é uma masterclass em como não entrar no mercado de luxo. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se não tiver a marca certa, o posicionamento certo, a história certa, você está destinado ao fracasso. A Volkswagen aprendeu essa lição da forma mais cara possível. Eles descobriram que luxo não é apenas sobre qualidade, é sobre percepção, tradição, status social. É sobre fazer o cliente se sentir especial, não apenas por ter um carro bom, mas por ter o carro certo. Hoje, quando a Volkswagen quer vender carros de luxo, eles usam a marca Audi. Quando querem vender carros ultra-luxuosos, usam a Bentley ou a Lamborghini. Eles aprenderam que às vezes é melhor usar uma marca diferente do que tentar forçar uma marca a ser algo que ela não é. A pergunta que fica: será que a Volkswagen deveria ter insistido com o Phaeton? Será que, com mais tempo e mais investimento em marketing, eles poderiam ter mudado a percepção do público? Provavelmente não. O mercado de luxo é cruel e implacável. Ele não perdoa, não dá segundas chances, não aceita quase bom o suficiente. Você ou nasce com o DNA do luxo, ou vai passar a vida inteira tentando provar que merece estar lá. O Phaeton foi um experimento fascinante, um exercício de hubris corporativo que custou bilhões, mas ensinou lições valiosas. Foi a prova de que mesmo as maiores empresas do mundo podem cometer erros épicos quando deixam o ego falar mais alto que o bom senso. E aí? O que você achou dessa história maluca? O Phaeton foi um fracasso justificado ou a Volkswagen desistiu cedo demais? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis e desastrosas do mundo automotivo. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí.